Oi, você sabe me dizer qual é a cor do cavalo branco do Napoleão? Não sei. Aí depende, né? Se você quiser retratar um Napoleão vencedor, vitorioso, você representa ele assim. Mas se quiser representar um Napoleão derrotado e fracassado, pode representar ele assim, montado num burro. Muito mais importante do que saber se o cavalo do Napoleão era branco, era marrom, era bege, lilás, cor-de-rosa, é saber que ele transformou profundamente a França e, por extensão, a Europa, até os dias de hoje. Napoleão, que gostava de ser representado como um imperador, como o verdadeiro conquistador que foi em vida, ele trouxe mudanças em várias áreas na sociedade. A gente pode pensar, por exemplo, na educação. Se hoje, quando você fala em escola, você pensa no padrão brasileiro, no padrão americano de escola, que é a escola pública, que é a escola em que vão pessoas de várias classes sociais, de várias origens, sem nenhuma espécie de censura ou proibição em relação a sexo, idade, enfim. Esse modelo de educação a gente deve muito a uma padronização criada por Napoleão Bonaparte. Napoleão não criou uma escola para todos, não foi ideia dele criar uma escola para todos, mas ele transformou isso num modelo típico francês. Ele tirou o poder e o privilégio que tinha antes apenas dos filhos dos nobres, dos filhos da elite, que estudavam junto com os clérigos, com os líderes religiosos, e permitiu que a educação pudesse ser ministrada para todas as pessoas, para todo o povo. Ele acreditava que homens, mulheres, ricos ou pobres, todos poderiam, com a educação, fazer da França um lugar melhor de se viver. Outra área que Napoleão foi de fundamental importância para as mudanças implementadas na França após a Revolução Francesa foi na questão da padronização das medidas. Hoje, quando você pensa em medir alguma coisa, você já vai imaginar logo uma régua. Seja ela de plástico, seja ela de madeira, seja de acrílico, de material que for. Napoleão não inventou a régua. Lógico que não, ela é um instrumento muito mais antigo. Mas o Napoleão tratou de implementar uma padronização em todo o país para que todas as pessoas, quando precisassem medir algo, usassem um mesmo padrão. Já pensou como era complicado antes? Em um reino, em uma determinada província da França, você poderia medir as coisas em jardas. Numa outra região, você poderia medir em braças, em pés, em polegadas, em palmos. Poderia medir em léguas. Imagina você, um comerciante, querendo vender tecido, levando o seu produto para uma outra região, para uma outra cidade. Você lá na sua cidade de origem, você fabricou e criou o preço desse produto numa unidade de medida, chega nessa outra região, como é que você vai fazer para criar um novo preço sabendo que lá a medida é diferente? Já pensou como deve ser complicado? Napoleão tratou de implementar a padronização, todos usando uma mesma unidade de medida para comercializar, para medir, enfim, usar um padrão de medida para qualquer negócio que fosse feito. Como era muito complicado as pessoas saberem a quanto que equivalia um metro, unidade padrão instituída por Napoleão, que hoje você sabe que essas réguas aqui normalmente têm 30 centímetros, as pessoas não tinham essas réguas em casa, elas tinham que conferir em vários locais da cidade, haviam espécies de réguas instaladas nas paredes, em muros, em que as pessoas poderiam ir lá e conferir aquilo que elas precisavam medir. Era um padrão. Lembrando que metro é o padrão estipulado na junção de 100 centímetros. A ideia era criar uma base comum para você fazer qualquer tipo de padronização quando se fala em medidas, em pesos, em volumes, multiplicando ou dividindo por 100. Isso seria com a questão de distância, seria com a questão de peso, seria até com a questão da medida de circunferências. Sabe quando você usa o transferidor, aquele que tem 360 graus? Tentou-se, no governo Napoleão, criar uma espécie de um padrão de circunferência que usava o número 100 como a base. A gente então é acostumado a usar o 360, o 180, o 90 graus, enfim, né? Tentaram criar um padrão em que a circunferência era representada por 100 graus, mas a confusão foi tanta que não deu muito certo. Até mesmo na questão da marcação do tempo,
Uma das ideias de padronizar o tempo foi dividir 1 hora em 100 minutos, cada minuto em 100 segundos e assim por diante. Mas, com as pessoas acostumadas há décadas, há séculos, com aquilo que hoje ainda se instituiu como uma norma, né, de 60 segundos, 60 minutos, foi difícil e a moda não pegou. No trânsito foram criadas mudanças. Quando a gente fala hoje em mão inglesa, por exemplo, você pensa em alguém dirigindo do lado esquerdo da pista, assim como nessas imagens, né? Você está sempre na mão quando está no lado esquerdo da rodovia. A sua direção, os seus comandos no lado direito do carro, mas você dirige no lado esquerdo da rodovia. Bom, mas isso se refere à mão inglesa. Napoleão, como a gente sabe, era francês, e ele instituiu um novo padrão, que, para variar, era contrário ao padrão inglês. Os ingleses dirigiam pelo lado esquerdo, e Napoleão, para cutucar os ingleses, resolveu criar o padrão francês, a mão francesa, em que o motorista, fosse de charrete, fosse para andar a pé, fosse para cavalgar, ele andava do lado direito da via. Se você está percebendo alguma relação com a forma que a maior parte de nós anda no dia a dia, sim, nós andamos na mão francesa, herança de uma padronização criada por Napoleão Bonaparte. Ainda falando sobre as ruas, sobre o trânsito, não sei se você já reparou, mas quando você entra na rua em que você mora, quando você está iniciando a rua onde você mora, os números das casas, sucessivamente, eles vão progredindo, eles vão aumentando. As primeiras casas da rua têm números mais baixos, números menores, e conforme você vai avançando no distanciamento da rua onde você mora, os números das casas vão aumentando. Outra coisa que acontece, além dos números das casas serem em ordem crescente, as primeiras casas números mais baixos e as últimas números mais altos, não sei se você já reparou, mas todas as casas do lado direito têm número par. Se você não sabe se mora no lado direito ou esquerdo da rua, é só perceber o número que a sua casa tem. Se a sua casa tem número par, significa que você mora no lado direito. E repare que todas as casas do mesmo lado em que você mora também terão números pares. Se todas as casas do lado direito têm números pares, então quer dizer que todas as casas do lado esquerdo têm números... ímpar. Acertou, miserável. E se você está se perguntando até agora, tá, mas o que quer dizer? Por que isso? Fazer com que as casas estejam em ordem crescente, a numeração das casas seja em ordem crescente? Ou por que você cria uma lógica em que todas as casas do lado direito sejam de número par e as do lado esquerdo sejam de número ímpar? Eu digo para você, se você fosse um cobrador de impostos, se você fosse um entregador de correspondências, não seria muito mais fácil se você soubesse exatamente o local, a casa em que você deveria entregar? Não seria muito mais fácil? É bem mais fácil, assim. Então, muito além de saber que ele foi um excelente general, foi um grande conquistador, um cara que mudou a cara da Europa enquanto governou, muito mais do que saber das suas conquistas e as pouquíssimas derrotas que houve, muito mais importante é perceber que existem hoje ainda consequências das ideias, das implementações de Napoleão na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é muito mais interessante perceber que as ações do passado ainda refletem no nosso dia a dia do que ter apenas informações vagas que ficaram lá no passado? Então tá bom, por hoje é só, valeu, tchau filha!